Glória a Deus. Pode se sentar, irmão, um minutinho. Glória a Jesus. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um prazer, também uma honra, poder estar compartilhando com os irmãos esta oportunidade ímpar, transmitir algumas verdades da palavra de Deus. Hoje estudaremos de uma forma rápida, objetiva, e queremos resumir o máximo, porque é muita informação sobre esse assunto tão importante, pelo simples fato dos dias a qual nós estamos vivendo, é de fato os últimos dias da igreja na face da terra. Aprove a Deus e o Espírito Santo essa oportunidade, colocasse aí no coração do nosso pastor Josimar, agradecer pela oportunidade. Canal de bênção ensina nosso irmão cooperador Leonardo. Dia 24 a gente vai estar aqui de novo, então a gente vai economizar para deixar para o dia 24, né, irmãos? Pode soltar tudo não, os irmãos. Amém, queridos? Gostaria de tomar um texto por base, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Hoje a gente vai abordar alguns pontos importantes, e 4 pontos nós vamos abordar a escatologia, que são sinais do fim, arrebatamento, grande tribulação e milênio. Tentaremos abordar, glória a Deus, de uma forma rápida, sucinta, que todos os irmãos venham ter um entendimento claro e conciso deste tema. Gostaria de falar para os irmãos que a gente vai ter uma aula bastante participativa. Daqui a pouco eu vou estar descendo aí para baixo, fica tranquilo, irmão, vou pôr a máscara daqui a pouco, e a gente vai estar tendo uma aula bem dinâmica para a gente realmente aprendermos e guardar aquilo que nós viemos a aprender. Amém, querido? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 3. A gente hoje vai ter a possibilidade de estar usando o Data Show aí, uma aula audiovisual. Serve também passando alguns slides aí. Depois, os irmãos quiserem tirar foto, fazer uma cópia, a gente tem um pendrive ali também, pode estar compartilhando com os irmãos. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Todos acharam, irmãos? Alguns irmãos ali folheando a Bíblia. Glória a Jesus. Mateus 24, a partir do versículo 3. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura. Vamos ler todos os versículos até o versículo 28. Uma leitura extensa, mas que é de grande importância para o nosso ensino esta noite. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Então os que estiverem para os montes, quem estiver sobre o telhado,
Glória a Jesus. Vou retomar a leitura. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: vede, aqui está o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu prenuncio a vós. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saia, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver cadáver, ali se reunirá os abutres. Amém, queridos? Pode continuar com a sua Bíblia aberta. Antes da gente estar adentrando nesse estudo, a gente tem algumas perguntas aí para poder compartilhar com os irmãos, para poder compartilhar com a igreja. Eu gostaria de uma aula bem participativa dos irmãos. Até tem um espaço aqui, se puder, alguns irmãos estão lá no fundo, sentar nessa lateral aqui para a gente ter uma proximidade maior, participação dos irmãos. Tem como aí, irmãos? Vocês que estão aí no fundo aí, Pai do Senhor, sentar aqui mais na frente um pouquinho, para a gente ter uma interação melhor. Gostaria de fazer uma pergunta primeiro para os irmãos que estão aqui na frente. O arrebatamento da igreja será o fim de todas as coisas? O que o senhor acha aí, pastor Derone? O arrebatamento da igreja será o fim de tudo? Os irmãos concordam com o pastor Derone? Se tem alguém que discorda, o arrebatamento será o fim de todas as coisas, sim ou não? Não? Certo disso? Então vamos lá. Segunda pergunta: nós já estamos vivendo alguns sinais que está descrito neste capítulo? Sim ou não? Sim ou não? Isso é muito importante. Nós temos que ter uma mente analítica. Então vamos lá. O arrebatamento não é, segundo o que os irmãos estão me dizendo, vocês vão ser o professor ou o seu aluno, aprender com vocês, que o arrebatamento não é o fim de todas as coisas. Mas para mim poder dar uma afirmação, é necessário que essa afirmação tenha uma sustentação. Não existe nenhuma afirmação sem sustentação. Eu não posso afirmar algo sem poder provar. Vocês disseram que o arrebatamento não é o fim de todas as coisas. Então, se eu chegasse até você e perguntasse: como você me prova que o arrebatamento não é o fim de todas as coisas? O que vocês poderiam me dizer? Perguntar para o nosso irmão de camisa verde aqui, ó, o senhor mesmo, meu querido. Se alguém chegasse descrente: como você pode me provar que o arrebatamento não é o fim de todas as coisas? O que o senhor poderia declarar? Não, a gente está aqui para aprender, irmão. Aula dinâmica. Está aqui para aprender. O interessante é que quando a gente estuda a Bíblia é diferente da escola, porque na escola é pedagógico. O professor ele apenas distribui informações e a gente escolhe. Mas aqui a gente está na aula dinâmica, participativa, a gente aprende um com os outros. Vamos lá, Vaso, dá lugar aí, Vaso. Amigo de longa data, cabeça de Bíblia. Se alguém chegasse, evangelista, você poderia me provar que o arrebatamento não é o fim de todas as coisas? Eu pensei, pode ser o fim de todas as coisas na terra, para os salvos, porque vão ser os celestiais, mas pelo outro lado vão ser os que vão ficar, entendeu? E vai ter um momento de tribulação, né? Tem um momento de sofrimento. Então, para mim é entre partes, entendeu? Então você indica que é o fim da igreja aqui na terra, é isso que você está querendo dizer? Sim, é o fim da igreja aqui na terra. Sim, mas o mundo vai continuar. Não que o mundo vai continuar, vai haver o seu sofrimento até chegar ao fim de todas as coisas. Não, mas a pergunta que eu fiz, se a gente fosse declarar com alguém que não acredita, nós teríamos que provar. A pergunta que eu estou fazendo é: o arrebatamento não é o fim. Então, se não é o fim, vai ter uma continuidade. Tem que ter uma resposta concreta. Vamos lá pegar as irmãs em cabeça de Bíblia também.
O vaso aponta para você, meu irmão, pega ele. Pegasse alguém e perguntasse para a senhora, senhorita, né, gente? Se o arrebatamento não é o fim de todas as coisas, como provar? Sabe não, varoa? Mas a gente vai aprender hoje, em nome de Jesus. Queridos, a gente vai entender, antes de a gente adentrar nesses pontos importantes, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque o ensino tem que, de fato, gerar em nós um aprendizado. E o aprendizado só é descoberto através de questões. Se não há um questionamento, não há como comprovar se o ensino foi válido. Isso é muito simples, isso é muito prático. Vamos usar o exemplo da escola. Na escola, quando há um ensino que é passado, no final daquele ensino, o que tem? Uma prova. Exatamente. Para que é aquela prova? Para comprovar que você aprendeu. Então, quando nós se dedicamos a estudar a palavra de Deus, logo que nós se procuramos aprender, se prepare. Deus sempre preparará para você uma prova, para comprovar que aquilo que você aprendeu é válido. Porque simplesmente aprender para deixar no armário, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então o intuito do ensino nesta noite, o ensino básico, não vai ser completo, já posso declarar para os irmãos, é que aquilo que você venha aprender, não fique guardado no armário, não venha ficar guardado em uma gaveta, venha ser um ensino prático da palavra de Deus. Porque a Bíblia, querido, é o nosso manual de regra, de prática e de fé. Não é simplesmente um livro de leitura que eu leio quando eu estou com insônia. Não é simplesmente um livro quando eu me sinto com solidão que eu me atenho a ele. É um livro de regra, prática e fé. Ou seja, eu tenho que ler e pôr em prática na minha vida. Então não basta saber o que irá acontecer no fim, mas também colocar isso em prática na minha vida e entendendo que há pessoas com necessidade de aprender aquilo que eu aprendi. Antes da gente entrar no texto, fiz um pequeno resumo aqui do termo escatologia. O termo escatologia vem do grego escátolos, que quer dizer último, e a palavra logos, que quer dizer raciocínio, ologia, que é estudo, ou seja, estudo das últimas coisas. Quando nós estudamos a escatologia, nós não estudamos apenas o livro de Apocalipse, que é o livro que fala das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Mas nós usamos tudo na Bíblia, que é uma mensagem futura, que é uma mensagem profética, que é uma mensagem escatológica, que aponta para o fim. E dentro desse parâmetro, há profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que se cumprirão. Tanto que o próprio livro do Apocalipse vai nos declarar isso. Profecias que já aconteceram, restrito à igreja da Ásia, as mensagens que foram entregues, a igreja que seria perseguida, a igreja que seria afrontada. Aquela mensagem ali é uma mensagem contemporânea para a igreja da Ásia, mas serve para nós como aplicação. Entendendo que a Bíblia é uma espada de 2 fios ou de 2 gumes. Esses 2 fios se chama interpretação e aplicação. Ou seja, nós interpretamos para aplicar na nossa vida. Então, se eu pego um rumo errado na interpretação, certamente a minha aplicação também será errada. Então é muito simples eu chegar aqui com uma aplicação, os irmãos dão glória a Deus, sentir a presença, mas se nós fazemos análise daquela palavra, o erro pode estar na interpretação. Por exemplo, um erro muito categórico de interpretação, Ezequiel capítulo 37, mensagem popular no meio pentecostal, bastante pregada, bastante ouvida, e o texto é o vale de ossos secos. Aí uma aplicação muito comum, e eis que essa igreja está como um vale de ossos secos. Só que a interpretação desse texto não é que o povo está como um vale de ossos secos, é que eles estiveram como um vale de ossos secos. Quando nós lemos o capítulo todo, nós entendemos o que acontece no final, e ali estava um grande exército de pé e cheio de espírito. Então o foco do texto não é os ossos, mas é o que se acontece com os ossos. O foco daquele texto é a restauração espiritual daquele povo. Então, qual seria a interpretação correta e a aplicação correta desse texto? Primeiro, você tem que explicar que esse texto é para Israel, porque eu não posso pegar um texto para Israel e aplicar para a igreja. Eu posso até sim aplicar, mas eu tenho que explicar primeiro a quem pertence esse texto, essa escritura, essa passagem bíblica. Outro texto muito aplicado de uma forma errada: prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. A gente põe mensagem de escatologia, então falando de escatologia, mas não é escatologia. Se você ler o texto, você vê que o povo está na idolatria, o povo estava no pecado,
o povo estava na mentira, o povo tinha profanado o templo, e Deus está dizendo, se prepara, porque eu me encontrarei com vocês e te corrigirei. Ou seja, era uma mensagem de exortação para o povo, não era uma mensagem de arrebatamento, se prepara que eu vou te arrebatar. Deus não arrebatou Israel, Deus queria corrigir aquele povo. Então escatologia é toda mensagem que indica algo futuro. E já na sessão do próprio livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, nós vamos analisar uma visão de Ezequiel. Ele fala de um templo, e a gente começa a entender que a dimensão daquele templo não é uma dimensão natural, é uma dimensão espiritual. Ali tem um teor escatológico. Ele está falando do templo que está no céu, da nova Jerusalém que irá descer. Então a gente começa a entender o que está por trás disso daí. A gente continua o que é a escatologia. É a divisão da teologia sistemática, que trata das profecias futuras e as épocas que foram escritas, que se cumpriram e irão se cumprir. Alguns pontos que se trata da escatologia: a primeira e a segunda vinda de Jesus, sobre Israel, os gentios, a igreja, Satanás, a grande tribulação, o estado intermediário dos mortos, a ressurreição, o arrebatamento, o milênio, o juízo final e a eternidade. Todos esses pontos podemos dividir em 4 grupos: entre Israel, os gentios, a igreja e Satanás e os seus adeptos. Então, de uma forma básica, de uma forma simples, é isso que a escatologia trata. Então a escatologia não trata apenas do arrebatamento, não trata apenas do milênio. Por isso que nós nessa noite veremos 4 pontos: sinais da vinda de Jesus, sinais dos últimos tempos. Veremos o arrebatamento, a grande tribulação e o milênio, que é a iminência daquilo que nós estamos vivendo. Se fôssemos tratar todas as profecias que já se cumpriram, perderemos muito tempo, mas também ganharíamos em conteúdo. Então a gente já vai adentrar aqui, sinais do fim. O texto que nós lemos se encontra no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, paralelo a outros evangelhos. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7 até o 37, Marcos capítulo 13, do 1 ao 13. E aqui nós vamos se encadear alguns sinais. Exatamente, nós vamos ter aí 21 sinais da vinda de Jesus. Exatamente 21 sinais da vinda de Jesus só nesse capítulo. Aqui no slide, botei para os irmãos um diagrama com o tema O Milênio Bíblico, que nós vamos falar no final. Mas entenda que antes de entrar no milênio que está aqui no meio, aqui no início nós temos essa expressão, últimos dias. E essa expressão muito forte, que está muito intrínseca dentro da escatologia. Também gostaria de perguntar aos irmãos, como eu disse, vai ser uma aula que eu vou ficar só falando. Quero que os irmãos também questionem, também perguntem. Por enquanto eu só vou perguntar para os irmãos: quando começaram os últimos dias? Pastor Josimar, vamos pegar só as cabeças de Bíblia primeiro. Pastor, você acha que quando que começou essa contagem? Últimos dias. Se eu usar essa expressão, últimos dias. Fica à vontade aí, pastor, para pensar. Vontade aí, pastor. Esse microfone aqui não dá para você falar, né? Esse microfone aqui. E aí, pastor, dá lugar. Quando começou a expressão Últimos dias ou contagem. da crucificação foi? Você falou o quê? Na crucificação? Você acha que foi na crucificação? Glória a Deus. Os discípulos perguntaram a Jesus quando seria, né? Exatamente. Glória a Jesus. Aquele vaso lá de máscara branca lá. Senhor, meu querido, eu acho que quando que começou essa contagem, últimos dias, essa expressão últimos dias? Sim. A ascensão de Jesus? Ei. Exatamente. A igreja concorda com o pastor Josimar e com o nosso irmão ali que falou que os últimos dias começa na crucificação. Quem acha que começa na crucificação, fala amém. Você quer falar, irmã? Deixa a irmã falar aqui também, dá lugar, irmã. Ei. Cruz. Ei. Então vamos lá, irmão. Vamos fazer um grupo aqui. Pastor.
Quem acha que os últimos dias começou na crucificação, fala amém. Agora quem acha que começou na ascensão de Jesus, fala glória a Deus. Varão, só porque foi o pastor que falou, te deixaram sozinho, tá vendo? Varão, isso é parcialidade, tá vendo? Irmãos, vamos lá. Essa expressão últimos dias está atrelada a alguns acontecimentos. Jesus, quando ele entra dentro do templo para ler a escritura do profeta Isaías, ele vai declarar: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar e proclamar o ano aceitável do Senhor. E essa mensagem, ano aceitável do Senhor, a gente só consegue entender quando entramos na cultura judaica. Jesus está falando sobre um ano específico, que para o judeu era bastante conhecido. Ele está falando para o ano de libertação. Era um ano que o judeu libertava o seu escravo, era um ano que o judeu devolvia a propriedade para aquele que se empobreceu e a vendeu. Era um ano aceitável, era um ano que aqueles escravos que estavam por dívida sendo escravo, tinham a possibilidade de deixarem de ser escravo. Esse também era conhecido como o ano do jubileu, ou o ano 50, porque nós entendemos que no Antigo Testamento, o nosso Deus, ele trabalhava por ciclo de anos, de 7 em 7 anos, anos sabáticos, os anos de descanso da terra. No 7º dia, o povo deveria guardar o sábado, descansar. Então, quando se enquadrava no ano 50, que se completaria ali, 7 vezes 7, 49, é aquele ano 50, era um ano do jubileu, era um ano de festa, e naquele ano, o escravo tinha a possibilidade de ser livre, aqueles que tiveram que vender a sua propriedade por dívida, tinham a possibilidade de resgate, e a gente vê isso muito no Antigo Testamento. Então esse ano aceitável, que Jesus vem pregar para os judeus, é esse ano, era um ano que eles deixariam de ser escravos. No livro de João, capítulo 8, versículo 31, 32, 33, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa mensagem é exatamente para os judeus. Aí os judeus que aceitaram o sermão de Jesus falaram: mestre, de que nós seremos livres, porque temos por pai Abraão. Aí eles falam assim: olha, todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus veio para aceitar o ano aceitável para aquele povo, um ano de libertação, um ano deles serem livres das amarras do pecado, ser um povo livre, ser de fato a nação eleita. Só que Jesus declara: eu vim para os que são meus, e os meus não me aceitaram. Então, a partir daquele momento que eles não aceitam a Jesus, então vai se começar a contagem dos últimos dias. E ali vai começar uma conjunção de acontecimentos que envolve tanto a crucificação quanto a ascensão de Cristo, porque são sinais que aderem a essa mensagem. Jesus prega o ano aceitável em vida, mas na sua morte, quem aceita ele é a igreja que recebe. Então agora ele declara o que nós lemos aqui no verso do capítulo 24, se esses tempos não fossem abreviados, ou seja, era um ano aceitável, mas agora não é mais um ano aceitável, agora é os últimos dias. Sabe o que quer dizer isso? É a última chance, ou é agora ou não é, ou aceita ou não aceita. Agora já não é mais uma nação escolhida, agora não é só mais Israel de Deus, agora todo aquele que confessa o Cristo pertence ao seu povo, pertence à sua nação, é sacerdócio eleito, é povo adquirido de Deus. Então nós vivemos os últimos dias, conhecido também como o tempo da graça, e essa contagem é precedida por sinais. E vamos numerar os sinais aqui que nós lemos aqui no capítulo 24, de uma forma bem rápida, para a gente entender esses sinais do fim, e a gente separar essa expressão fim, que eu perguntei no começo, se o arrebatamento é o fim ou não é o fim. A gente vai entender agora. Vamos lá. Primeira porção dos sinais, também conhecida como princípio de dores. Esses sinais que Jesus vai descrever, vai se dividir em duas partes, em princípio de dores e grande tribulação, ou grande atormento sobre a terra. Primeiro sinal, ou princípio de dores. Primeiro, muitos virão em meu nome, ou seja, muitos virão em nome de Jesus, também conhecido como falsos profetas. Segundo sinal, guerra. Terceiro sinal, rumores de guerra. Quarto sinal, levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu fiz a questão de separar essa expressão: levantará-se nação contra nação e reino contra reino. Há uma diferença de nação e reino.
Há uma diferença muito clara aqui de nação para reino. Uma coisa é nação. Nação é aquilo que tem política, nação é aquilo que tem direito, aquilo que tem deveres, aquilo que tem democracia, mas reino é diferente. Reino é imperador, reino é rei. Ele está fazendo separação de tempo, ou seja, no tempo dos reis, dos imperadores, já se levantaram povos e contra outros povos. Agora nós já estamos num tempo político, num tempo de nação. Agora já você não vê muita guerra aí de arma, por exemplo, aqui no Brasil. A gente não vê muito isso, igual tem no Iraque, no Paquistão. Mas agora a guerra que surge é uma guerra diferente, é uma guerra política. Agora é jogo de poderes. E nós estamos no meio disso tudo. E nós, como igreja, estamos no meio dessa guerra de nação contra nação. Guerra pelo petróleo, guerra pelos minerais, guerra pela Amazônia. Agora são guerras políticas. Já não são guerras bélicas como antigamente. Nós já estamos vivendo guerras diferentes, que a Bíblia já prediz. Quinto sinal, fome. Sexto sinal, peste. E olha o que nós estamos vivendo. Vê se não é de fato que Jesus declarou: fome e peste. Ei, irmão, quem não está morrendo por essa peste? Mas também tem famílias passando fome. Se não fosse a ação social da igreja, meu irmão, que seria de muitas famílias? O que seria de muitas famílias? Então, por que acontecem os sinais? A igreja está no meio desses sinais. E a igreja, dentro dos sinais, não deixa de ser igreja. Não é porque tem guerra de nações contra nações que a igreja deixa de ser igreja. Não é porque agora tem jogo político entre políticos e nações que a igreja deixa de ser igreja. Nem porque tem peste e fome que a igreja deixa de ser igreja. A peste, o pau está quebrando aí. A doença está matando mesmo, infelizmente. Tem que acontecer. Mas a igreja não pode e nem deve deixar de ser a igreja. Nós não podemos perder a nossa identidade no meio desses sinais. Não podemos. Porque em meio a esses sinais, muitos cristãos estão perdendo a sua verdadeira identidade. Estão mais preocupados com telejornais, estão mais preocupados com as notícias mais atuais. Mas eu já tenho de Deus para te dizer: mais atual do que o jornal de amanhã é a Bíblia que eu e você possui. Ela já descreveu tudo isso que nós estamos vivendo. Vamos lá, sétimo sinal, terremotos. Nono sinal, virar aqui, irmão, que a folha é muita coisa. Nono sinal, vos matarão, sereis odiados por causa de Cristo, serão atormentados, se ofenderão e trairão uns aos outros. Agora, essa última porção de princípio de dores, eu vou ler esses últimos 3 sinais, olha: se ofenderão e trairão uns aos outros. 12º sinal, falsos profetas. 13º sinal, aumento da iniquidade. 14º sinal, o amor se esfriará. Todos esses sinais já não é mais lá fora. Agora todos esses sinais são aqui dentro. Porque tem sinais lá fora e também tem sinais aqui dentro. Sabe que tem muita gente perdida sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo? Só está preocupado com os sinais de fora e se esquecendo que também tem sinais aqui dentro. Jesus deixou isso bem claro. Olha a coisa que ele vai dizer: serão odiados por causa de Cristo. Até aí, lá fora, seremos odiados por causa de Cristo. Mas agora ele começa a falar os sinais que acontecerão dentro: se ofenderão e trairão uns aos outros. Nunca vivemos um tempo igual a esse, de tanta rebelião dentro das igrejas. De tanta rebelião dentro da igreja. Camarada é diácono hoje, daqui a pouco sobe no monte, Deus falou que você vai ser pastor, pronto, fiquem quieto. Dá uma coceira na carteirinha ministerial que ele não consegue ficar quieto. Meu Deus, tem que ser um dia pastor. Esse pastor não olha para mim, trabalha aqui há tantos anos. Irmão, já tem 5 anos que eu sou diácono, não quero nem sair da posição, tá bom demais. Porque tem gente que esquece que quanto mais é dado, mais é cobrado. Começa uma coceirinha na carteirinha ministerial, começa a rodar por aí, ver onde está mais fácil. Cuidado, irmão, que vem fácil, vai fácil. E trairão uns aos outros. Você acha que isso aqui é para o mundo, irmão? Isso no mundo é normal. Trairagem no mundo é a coisa mais normal. Hoje é seu amigo, amanhã é seu inimigo. Mas isso aqui é para dentro da igreja. Isso aqui é sinais. É aquilo que irá acontecer. Tempo que trairão uns aos outros. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo enquanto nós somos útil, somos amigos. Mas no tempo da inutilidade, criamos inimigos. Criamos adversários.
Por quê? Já não somos tão úteis, já não somos tão favoráveis. Então começa a acontecer isso aqui, a qual nós estamos vivendo, que é um sinal da vinda de Cristo. Outro sinal, falsos profetas. Você acha que vai ter falso profeta no mundo, irmão? Você acha que vai achar um falso profeta no bar? Vai ter um falso profeta lá no bar agora, Léo. Não, irmão, é aqui dentro. Mas falou que ia ter um carro, até hoje não tirou nem carteira, que é carro. Irmão, você está rindo, mas é verdade. Vivendo tempos de profetadas, não é de profecias. Profetadas, meu irmão. Eis que digo de mim mesmo, não é de Deus. Vivemos esse tempo. E os piores falsos profetas, não é aquele do eis que te digo, é aqueles que dizem que está escrito e não está. Os piores falsos profetas são aqueles que deturbam a palavra, aqueles que pegam ela para o seu bel prazer, que usam ela para o seu próprio ego. Esses são os piores falsos profetas. Você acha que quando o apóstolo Paulo falou, onde há profecia o povo não se corrompe, você acha que ele está falando esse que eu te digo, irmão? Pelo amor de Deus, irmão, ele está falando da Bíblia. Profecia é a Bíblia. E esses são os piores falsos profetas. E sabe o que está acontecendo? Há multidões seguindo esses falsos profetas, seguindo esses falsos pastores, esses falsos líderes, falsos mensageiros. São como os mensageiros de Acabe, dizendo: Acabe pode ir para a guerra, que a vitória é certa. Mas era uma falsa mensagem. Precisamos de Micaías nos nossos dias, que tenham a mensagem verdadeira. É disso que nós estamos precisando, de pessoas que percam horas lendo a palavra. Por favor, querido, não fique minutos com a Bíblia e queira pregar várias horas, mas estude várias horas e pregue poucos minutos, porque uma mensagem com o Espírito Santo e com dedicação em pouco tempo tem um grande efeito. Irmãos, eu gosto de ser bastante pontual, porque o pastor que me ensinou era rígido na questão de horário. A gente vê pregações de 1 hora, não tem efeito. Mas uma pregação inspirada, dedicada, com 15 minutos, você pode ganhar 1.000 almas, 2.000 almas. Porque é disso que Deus precisa. Deus não precisa de muito. Deus precisa de alguém que se dedique ao santo ministério. Nós queremos muito, mas fazemos pouco. Não é assim a receita. Assim não funciona. Dou pouco para Deus, quero que Ele me dê muito. Não, irmão. Se dedique muito, e Ele fará muito sobre o teu ministério. E olha só, 13º sinal, ou princípio de dores: aumento da iniquidade. A palavra iniquidade é proveniente de uma expressão popular para a gente simplicizar ao máximo: pecado consciente. Iniquidade é o pecado consciente. Sabe o que é isso? Davi dentro do palácio. Davi era para estar onde? Na guerra, onde ele está no palácio. Primeiro ele vê o que? Batseba, ele só olha. Ali ele pecou. Aí quando ele olha, cobiça, ele fala: manda chamar. E agora ele se deita com Batseba. Ele sabia que era errado. Por isso tem uma consequência. Há uma diferença do pecado a tempo da ignorância. Quando você está lá no mundo doidão, chapadão, aquilo lá Deus perdoa. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo e cometemos pecado, já não se chama mais de pecado. Deus já não te chama mais de pecador. Deus te chama de iníquo. Iniquidade. Eu vou te dizer uma coisa que Deus vai falar para os iníquos naquele dia: apartai-vos de mim, todos vós que cometeis e praticais a iniquidade. Epa, peraí, não é pecado? Ele não fala: apartai-vos de mim, vós que cometeis o pecado, porque o apóstolo Paulo fala que todos pecaram. E se ele fala: apartai de mim todo que cometeu o pecado, ninguém entra. Mas ele fala: apartai-vos de mim todos que cometeis a iniquidade. É o pecado consciente. Eu sei que é errado, mas estou praticando. Sabe o que é isso aqui? Dentro, não é fora. O ímpio não comete iniquidade. O descrente não comete iniquidade. Só quem comete iniquidade é crente. Então a gente começa a entender que os maiores sinais da vinda de Cristo, isso é uma coisa que eu trago para mim, que eu descobri lendo a Bíblia, que não estão lá fora. Os maiores sinais da vinda de Cristo estão aqui dentro. Estão aqui dentro. E se nós não se atentarmos, também cairemos neles. E esse estudo aqui é muito precioso e importante para a igreja,
que temos que se atentar para isso aqui, que há sinais evidentes da vinda de Cristo dentro do sistema cristão. E isso vai ter um fruto. O aumento da iniquidade já vai gerar um fruto. E o amor de muitos se esfriará. Irmão, só esfria aquilo que está quente, é ou não é? Só esfria aquilo que está quente. Então, se o amor de muitos esfriará, esse muitos aqui é quem? Alguém que já teve amor? Quente. Alguém que já teve amor? Esse muito aqui é alguém que teve amor? Irmão, isso aqui dói em mim, tem que doer em vocês também, né, irmão? Eu apanhei estudando isso aqui. Aí quando a gente fala de amor quente, lembra de fogo. Foi até interessante encontrar o vaso aqui, que a gente já te conhece aí de outras tardes da bênção, de outras vigílias. A gente conhece desde a conversão. Em outrora nós vivíamos no fogo, irmão. Tão pentecostal, gostoso. Mas com o tempo, esse amor vai se esfriando. Só que nesse entremeio há um perigo. Sabe por que o Senhor compara a conversão, o arrependimento e até mesmo o Espírito Santo com fogo? Porque o fogo purifica. Crente em chamas é sinônimo de crente purificado. Crentes em chama são crentes purificados. Mas crentes frios são crentes que cometem iniquidade. Irmão, então, Levítico 6,13, não deixa a chama se apagar. Deixa o fogo continuar purificando a sua vida. Deixa o fogo continuar purificando, santificando, limpando as tuas vestes. Continue nas reuniões de orações. Não deixe a chama apagar, porque chama acesa é pecado ardendo em chamas. É melhor estar aceso em vida do que morrer eternamente em chamas. É melhor estar em chamas em vida do que uma morte eterna em chamas, porque as chamas do inferno não se apagarão. Não se apagarão. E são chamas que não consomem. Então esses são sinais que estarão aqui dentro, inseridos dentro da igreja. E temos que estar alerta para isso. Então a gente vai adiantar. E quando chegamos no versículo 13, gostaria de ler o versículo 13 aqui com a igreja, que diz bem assim: e aquele porém que continuar firme até o fim, ou até o final, este será salvo. E o versículo 14 vai dizer: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Entenda, para a gente já adiantar na forma bem rápida, que a hora está indo embora, irmão. Aqui vai falar de dois fins. O versículo 13 vai dizer: então aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma mensagem para um grupo que persevera até o fim. O versículo 14 já está trazendo uma nova mensagem, dizendo: e quando este evangelho do reino for pregado a toda a terra habitada, então virá o fim. Para nós entendermos que está por trás desses dois versículos, nós temos que entender do que eles estão falando. O versículo 14 está dizendo: então este evangelho do reino será pregado. Que evangelho é esse do reino? Nós temos que entender que na Bíblia existe 3 evangelhos. Que é isso, irmão? 3 evangelhos? Não eram só? Não, irmão, existe 3 evangelhos, 3 mensagens proclamadas. O evangelho que Jesus traz se chama Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. Já na grande tribulação vai ter um novo evangelho, chamado Evangelho Eterno. Está lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 14. Quando os anjos vão proclamar a mensagem, vão vir anjos com esse evangelho. Um evangelho que já está escrito desde a fundação do mundo. E a mensagem é bem assim: não aceiteis a marca da besta, nem adorais o anticristo. Vai ser um evangelho pregado na grande tribulação pelos anjos. Também vai ser esse mesmo evangelho pregado pelas 2 testemunhas e pelos 144 mil. E vai ter um terceiro evangelho chamado Evangelho do Reino, quando Cristo reinar sobre a terra, quando os povos reconhecerão que só Ele é Senhor sobre toda a terra. Então nesse tempo haverá uma mensagem universal, conhecida como mensagem do reino. De fato o reino virá. E o versículo 14 está dizendo dessa mensagem, o evangelho do reino. E o versículo 13 está dizendo: e o que perseverar até o fim. E esse fim aqui está sendo propriamente dito acerca do arrebatamento, que não é o fim de todas as coisas, mas é o fim da igreja nessa terra. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus.
não é o fim de todas as coisas, é o fim da igreja nessa terra. Se você quer ficar, não sei, mas eu vou dar glória a Deus, porque o fim da igreja nessa terra está chegando. Está chegando, irmão. O fim da igreja nessa terra. E a única coisa que vai nos levar a segurar, a preservar esse fim na nossa vida é a perseverança. É a perseverança que vai nos levar, nos suportar, nos permanecer firme. É a perseverança. Interessante que o apóstolo fala sobre isso, sobre a perseverança, sobre a paciência. E nós temos que ser perseverantes. Irmãos, nós perseveramos por tantas coisas. Às vezes quando a gente quer ter um bem material, a gente persevera, a gente trabalha, a gente perde culto, a gente trabalha até mais tarde, a gente dobra, a gente vira para conquistar aquilo que a gente tanto almeja. Mas muitas vezes nos falta perseverança com as coisas de Deus. Começamos com um período de oração, fazemos o propósito, não conseguimos até o fim. Falamos que vamos orar de madrugada, botamos o celular para despertar, o celular desperta, nós jogamos o celular lá do outro lado. A gente não consegue perseverar com as coisas espirituais. Mas o que vai fazer uma igreja do arrebatamento de fato ser arrebatada é a perseverança. É a perseverança. E isso tem que ter dentro de mim, dentro de você. Não deixar a chama se apagar do arrebatamento, porque ele virá e não tardará. Vamos continuar, irmão, para a gente sair dessa sessão de sinais do fim. Agora vai começar outros sinais, a partir do versículo 15, que vai dizer assim: então o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. 16º sinal, a assolação no templo, segundo o profeta Daniel. Entenda, isso aqui só vai acontecer na grande tribulação. E a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, se a igreja não vai passar pela grande tribulação, esse sinal não pertence ao tempo da igreja. Não pertence. Isso vai acontecer lá em Israel, que o anticristo vai profanar o templo. A gente vai entrar nisso aqui de uma forma rápida. A igreja não passará por essa grande tribulação. E tem provas cabais sobre isso. Porque em Apocalipse a gente vai encontrar essa verdade. 3:10, abre em Apocalipse 3:10 rapidinho. A gente vai encontrar essa verdade, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Irmãos, a gente não vai ler todas as referências, porque o tempo é corrido. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Todos acharam aí? Apocalipse 3, versículo 10. Para quem não achou, irmão, é o último livro da Bíblia, tá? Só você pegar no final que você encontra. Que diz bem assim, irmãos: porque desse atenção à minha exortação, quanto a suportar de sofrimento com paciência. Em outras palavras, vai dizer perseverança. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, mas eu também te livrarei da hora da tribulação. A igreja não vai passar por isso. Sabe por causa de quê? Jesus no Getsêmani, ele vai transpirar sangue. E sabe o que ele vai dizer em oração? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Alguém sabe que cálice era esse? Que Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Alguém, irmãos, aí atrás? Cálice da ira. É este cálice que Jesus estava tomando, o cálice da ira de Deus. E sabe por que Deus está virado? Por causa do pecado da humanidade. E Jesus tomou. Irmãos, e para quem era esse cálice? Para quem era esse cálice, irmãos? Para quem? Opa, peraí. Se era para mim, ele já tomou, eu tenho que tomar de novo? Não, irmão. Isaías fala assim: ele levou sobre si todas as nossas dores. Por que eu vou passar por dor de novo? Eu vou ter que sofrer de novo? Então não foi válido o sacrifício de Cristo? Não foi válido? Só vai passar pela grande tribulação quem não tomar o cálice da nova aliança. Só vai tomar do cálice da ira de Deus quem não tomar o cálice da nova aliança. O pastor já pegou, balançou a cabeça. Só não vai tomar o cálice da ira de Deus quem tomar o cálice da nova aliança. E o que tem dentro do cálice, diácono Emerson? Sangue. Quem tem um sangue não toma o cálice da ira. Quem está debaixo... Não, Jesus, vou me segurar para mim não pregar, irmãos. É ensinamento.
Vamos segurar ensinamento, irmão. Só não vai tomar o cálice da ira quem já tomou o cálice da nova aliança. E esse é o cálice da nova aliança. O meu sangue que é derramado por vós. Todo mês a gente está tomando esse cálice, irmão, simbolicamente. Então a ira de Deus não me pertence mais. Vamos continuar. A assolação no templo está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Quem quiser anotar a referência da profanação do templo, Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 11. 16º sinal: ai das grávidas, porque certamente as crianças que estiverem no ventre também serão arrebatadas. Então as mulheres que estiverem gestantes terão seus filhos tomados do ventre. Agora imagine o desespero de uma mãe tendo o seu filho tomado do seu ventre. A sua barriga estava grande, de repente murchar, a criança desaparecer. Por isso que a Bíblia diz: ai das grávidas. 17º sinal: a grande tribulação. Esse será também um sinal da vinda de Cristo, porque a grande tribulação vai ter um período, vai ser 7 anos. A gente vai falar sobre isso aqui, só vou dar uma pincelada rápida. Vai ser 7 anos, 3 anos e meio de paz, uma falsa paz. Jesus declarou: eu vos dou a paz, como o mundo não vos dá, eu vos dou uma paz concreta. O mundo está em guerra, a gente está em paz. O mundo está em crise, a gente está em Cristo. A grande tribulação vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio de grande tribulação, grande tormento. 18º sinal: e haverá de surgir falsos cristos e falsos profetas. Entenda, há uma repetição desse sinal. Por que há uma repetição desse sinal? Aqui está indicando acerca da entidade do falso profeta e do anticristo, que não ocorrerá enquanto a igreja estiver aqui na terra. 20º sinal: estrelas cairão do céu. 21º sinal: os poderes do céu serão abalados. São esses 21 sinais, divididos entre princípio de dores e grande tribulação. Então, esses sinais precedem a vinda de Cristo. Para a gente entender isso aqui, irmãos, para a gente já separar o diagrama aqui. Primeiro, não é volta de Jesus, porque eu só posso voltar onde eu já passei. Jesus vai voltar para Israel, mas para a igreja ele virá. Por que nós podemos declarar isso com tanta categoria? Porque para Israel ele volta, porque ele passou por lá, mas para a igreja ele virá. Olha o que os anjos dirão: porque varões galileus estão atônitos olhando para o céu, esse mesmo Cristo que viste subir tornará a vós. E sabe uma coisa interessante sobre o arrebatamento que a gente vai entrar agora? Vamos deixar para o arrebatamento, vou falar não, vamos segurar, né? A vontade de falar, mas vou segurar. Então, para a gente entender isso aqui, últimos dias, Jesus vem pregando um ano aceitável para Israel. Israel rejeita, que seria um ano de jubileu, um ano de escape, um ano de libertar os escravos, um ano de tomar de volta a propriedade, mas Israel rejeita. Então agora a igreja ficou com os últimos dias, ficou com a rebarba, e os últimos dias são precedidos por sinais, que são divididos entre princípio de dores, quando nós seremos tirados dessa terra, que não é o fim, e depois a grande tribulação. E agora nós vamos entrar acerca do arrebatamento. Nós vamos falar agora sobre o arrebatamento. Os irmãos abrem 2 textos rapidamente para mim aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Coríntios capítulo 15, versículo 51. Glória a Jesus. Para a gente que prega, irmão, é difícil dar ensinamento, dá vontade de dar uns braços, sair marchando. Deixa Deus trabalhar em nosso meio. 1 Coríntios 15, 51. Todos encontraram? Que diz assim um texto sagrado: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Abre agora em Tessalonicenses, deixa o dedinho aí em Coríntios 15, 51. Abre agora lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Deixa o dedinho aí em Coríntios. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a seguir. Glória a Jesus. A gente vai entender o que vai acontecer no arrebatamento, para a gente entrar aqui nesse assunto glorioso acerca da igreja.
Acharem, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:15. Alguns irmãos procurando aí, para todos os irmãos acharem, acompanhar a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, a seguir. Acharam, irmãos, todos aí? Os irmãos aí que tem mais facilidade, ajuda os irmãos a encontrarem aí. Glória a Jesus. Que diz assim um texto sagrado: afirmo também a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Queridos, há uma grande confusão acerca do arrebatamento. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre arrebatamento: Jesus não vai descer na terra, irmão. Jesus não vai descer na terra. Irmão, que isso? Está na Bíblia, você acabou de ler. Jesus não vai pisar aqui. Não vai. Jesus não vai descer na terra. Segunda coisa que a gente tem que aprender sobre arrebatamento: arrebatamento não é casamento. Que isso, irmão? Agora você pegou pesado. Arrebatamento não é casamento, não. Que após o arrebatamento nós vamos para as bodas. As bodas é a festa para os casados. Bodas não é festa de casamento. Bodas é festa para os casados. Sabe como é que era o casamento judaico? Jovem, a família, melhor dizendo, tinha outra família. Era um casamento de famílias. Não ia simplesmente igual é hoje, que o rapaz pega a jovem aí, namora, depois vai na casa dos pais. Não, era diferente. Era coisa séria. Porque casamento é sério. E as famílias, sentava o jovem, não sentava a noiva. Era o pai do jovem, o jovem, os pais da noiva, e eles tratavam o casamento entre eles. A noiva não estava ali. Então eles combinavam, ali eles já estavam casados. A noiva, ela não poderia se casar com mais ninguém. Ela já era comprometida, ela já pertencia a alguém. Quer ver isso na Bíblia? Maria e José. Maria e José não tinham se deitado, mas já eram casados. Já eram, entrelaçados. Já tinham um pacto. Em Israel acontece assim. Primeiro acontecia o casamento, e eles só poderiam se juntar, coabitar, depois das bodas. É por isso que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, eu vou para a casa do meu pai, vos preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito, porque para onde estejais vós, estejais vós comigo. Sabe o que é aquilo Jesus dizendo? Nós já estamos casados, agora eu só vou preparar a festa. Então arrebatamento não é casamento. Então se arrebatamento não é casamento, só vai subir quem é casado. É ou não é? Não vou apanhar sozinho não, irmão. Arrebatamento só é para quem é casado. Pastor, o senhor que é casado, o senhor vai a algum lugar sem falar com a sua esposa? O senhor compraria um carro sem falar com a sua esposa? Fica complicado, né, pastor? Vida de casal é assim: você não sai sem avisar, você não faz nada sem conversar. Não vou apanhar sozinho, irmão. Então, se a sua vida de crente é uma vida de solteiro, o céu não é lugar para você. Se você vai para onde você quer e não fala com Deus, o céu não é lugar para você. O céu é lugar de casado. E casamento indica compromisso. E se você não tem compromisso com o esposo, não adianta querer bodas, não adianta querer festa. Não importa o tempo que demora a festa para estar pronta, você é esposa. Aleluia. Estão preocupados, né? Não. É espiritual, meu irmão, fica tranquilo. É espiritual. Então arrebatamento não é casamento. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Cantares capítulo 5. Quem quiser pode abrir, quem não quiser pode acompanhar. Cantares capítulo 5 vai ter uma narrativa muito linda, que a gente pode colocar como uma aplicação, irmão, sobre arrebatamento. E ali vai indicar um encontro do esposo com a esposa. E o esposo, quando ele vai chegar para se encontrar com a esposa, o texto diz que ele vai meter a mão na porta. E quando ele mete a mão na porta, a noiva vai descrever: eis que já despi as minhas vestes nupciais, e eis que minhas mãos estão gotejando mirra. Sabe o que o esposo faz? Vai embora.
porque aquilo indicava que a esposa tinha quebrado o seu compromisso com ele. Então a noiva, a esposa, enquanto ela espera o esposo, ela não pode perder o seu compromisso com ele. E esse compromisso era entendido como a virgindade da noiva. E se fala de pureza, ou seja, a esposa que anela pelo esposo não pode e nem deve perder a sua pureza. E algo interessante acerca da esposa, que ela tinha veste de esposa, e se o noivo chegasse e ela não te veste com aquela veste, o esposo não a levava. Em Mateus 25 vai deixar isso bem claro para nós, que todos tinham as vestes iguais, todos tinham lâmpadas, e todos anelavam pelo esposo. Sabe o que é interessante naquilo ali? Todos que estavam ali não eram esposa, eram madrinhas de casamento, eram acompanhantes, e todos também estavam com a mesma veste. E quando o esposo chega, as que estavam sem azeite nas suas lamparinas é deixado para trás, indicando também símbolo do Espírito Santo. Então a esposa que anela pelo esposo não pode perder a sua pureza, não pode tirar suas vestes de santidade, nem pode lhe faltar a ausência do Espírito Santo. O sábio Salomão vai declarar bem assim: que nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e que sempre seja alva as tuas vestes. Isso é para a esposa, isso é para quem anela pelo esposo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre arrebatamento. Primeiro, arrebatamento não é casamento. Jesus não vai descer, nós vamos se encontrar com ele nos ares. Lemos 2 textos, Coríntios 15, 51 a seguir. Vai dizer bem assim, que ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha aqui que são coisas que vão acontecer no arrebatamento, que está na Bíblia, e muita gente não sabe. Às vezes o crente fala do arrebatamento, ele pensa que vai ser assim, vai subir, acabou, a roupa vai ficar para trás. Mas a Bíblia fala, a Bíblia descreve com detalhes como vai ser o arrebatamento. Em Coríntios 15, 51, o apóstolo fala assim: e nós seremos transformados. Sabe o que é isso? Isso aqui, ó, essa matéria será transformada, e nós teremos um corpo igual ao de Cristo ressurreto. O mesmo Cristo que quando ele ressuscita, nós também teremos. É esse corpo. Sabe o que indicava aquele corpo de Cristo? Aquele que venceu a morte. Em outra epístola vai dizer que ele é o primogênito dos mortos, que ele é o primogênito dos mortos. Em Romanos vai dizer que ele é o primeiro entre os irmãos. Ou seja, assim como ele foi na ressurreição, nós também seremos. O mesmo corpo que ele teve quando ele ressuscitou é o mesmo corpo que a igreja terá quando for assunta ao céu. Está na Bíblia. Agora já em Tessalonicenses diz: então ao soar da trombeta nós seremos arrebatados. A palavra arrebatados quer dizer rápido, tomado com força, sequestrados, levados, tomados, tirados com violência. Podemos usar outra expressão bíblica: arrancado com mãos fortes. Assim como Deus arrancou com mãos fortes Israel do Egito, ele também tirará a sua igreja desta terra. E o arrebatamento indica, que a gente já aprendeu, que não será o fim de todas as coisas, será inesperado, não tem dia e nem hora. A gente vai tirar alguns mitos aqui do arrebatamento, irmãos. Um mito bastante popular do arrebatamento, que o arrebatamento só vai acontecer depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Isso é um mito, irmão. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala o arrebatamento só vai acontecer depois disso. Não. O arrebatamento fala sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda de Jesus nos ares. Mas sobre o arrebatamento não tem dia, não tem hora, nada marcado. Não tem nada que segura o arrebatamento. Não tem nada que impede o arrebatamento. Não tem nenhuma barreira que prende, paralisa o arrebatamento. O arrebatamento não está preso a nada. O arrebatamento não está preso ao misticismo. Quando o Senhor dar a ordem, então seremos arrebatados. Para você dar glória a Deus, eu também. E pode ser até mesmo agora, porque o arrebatamento não está preso a nada. Por isso que nós não podemos
se preparar, irmão. Nós temos que andar pronto. Esse negócio que eu estou me preparando não está por fora, irmão. Crente se preparando fica de fora. Sabe por causa de quê? Às vezes imprudentes vão dizer: ei, divide o seu azeite com o nosso. Ela não. O arrebatamento é só para quem tem. Que isso, irmão? O arrebatamento é só para quem tem. Sabe que a pouco ela vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O arrebatamento é para quem tem fé, para quem tem obras, para quem tem convicção, para quem tem santificação, para quem tem testemunho, para quem tem vida no altar. O arrebatamento é para quem tem, não é para quem terá. Fique fora disso. Não se prepare, esteja pronto. Tenha suas próprias convicções. Será antes da grande tribulação. No versículo 14 de Mateus 24, a palavra fala isso, e o evangelho será pregado. Evangelho do reino. Exatamente. Você está falando sobre a mensagem universal que terá no milênio. Tanto que a gente entende que a gente vai falar sobre isso no final, no milênio, que no milênio vai ter salvação. Na grande tribulação vai ter salvação. E como vai ter salvação sem pregação? Exatamente. Aí vai ser o evangelho eterno. É o evangelho eterno. Irmãos, só que isso aqui dá uma lacuna muito grande por algumas possibilidades. Os irmãos questionou aqui, por isso que é bom ter o questionamento, que a gente entre em algumas partes. Só que você entenda uma coisa, irmão. Vai ter salvação? Vai. Mas você acha que vai ser só assim? Imagina, irmão, se para ser crente com o Espírito Santo já não é fácil, para ter compromisso com o Espírito Santo já não é fácil, imagina sem o Espírito Santo. Fica para ver. Fica para ver. Agora eu vou te dizer uma coisa, irmão. Sério, ser franco. Vamos ser franco agora. Se o crente não consegue abrir mão do WhatsApp para orar, do Facebook para ler a Bíblia, você acha que na grande tribulação ele vai abrir mão da marca da besta? Na hora que é a fome, ainda mais nós crentes. Um anzol vem com um pedação de coxa de frango, nós cai logo. Imagina aí, irmão. Eu tenho uma interpretação muito radical, mas é uma interpretação que tem muitas vertentes. Então, esse assunto polêmico assim, a gente tem que ter bastante tempo para a gente esclarecer. Eu tenho uma ideia, isso é a partir de mim, não é uma ideia que eu posso categorizar com a palavra. Aquilo que a gente não pode categorizar com a palavra, a gente nem pode ir fundo. Eu tenho para mim que cristãos que não foram salvos neste tempo, na grande tribulação não vai subir. Não vai. Se no tempo da graça, não é que é fácil, mas tem o Espírito Santo empurrando, não foi, sem ele que não vai, irmão. Sem ele que não vai. Eu quando entro nesses debates, o negócio sai faísca, irmão. Porque se com o Espírito Santo eu não conseguir ter compromisso, sem ele eu vou ter. Na hora que me botar numa cadeira, arrancar minhas unhas, cortar meus dedos, nega Jesus, não vai negar? Quem vai te dar força para não negar? Quem vai te dar força para continuar em santidade? Quem vai dar força para esse povo? Não vai ter como, irmão. Então Jesus vai dizer assim: bem-aventurado aquele que ter parte na primeira ressurreição. Vá logo no começo, irmão, deixa para depois não. Você pode não conseguir. Então vamos lá. Será antes da grande tribulação. Os mortos ressuscitarão. E esses mortos ressuscitarão aqui, irmãos, são mortos de todas as eras, de todos os tempos. A Bíblia fala que o mar dará os seus mortos. Como isso vai ser, não sei, mas vai dar. Porque para Deus nada é impossível. Vivos seremos levados e transformados. Não seremos simplesmente arrebatados, irmãos. Seremos transformados. Não pode esquecer disso. O arrebatamento tem que ser precedido pela transformação. Porque esse corpo corruptível não tem parte no céu. Seremos transformados com um corpo incorruptível. Vamos lá, bodas não é casamento, mas sim festas para casados. Isso eu já esclareci para os irmãos. Vamos lá. Continuidade aqui. Então, irmãos, a gente entende isso sobre o arrebatamento. Então, o arrebatamento, irmãos, é o evento mais esperado da igreja. Mais esperado do que qualquer festividade anual. Mais esperado que qualquer evento nessa terra é o arrebatamento. É o evento que vai marcar toda essa terra. Porque esse povo barulhento vai sumir, irmão. Esse povo que gosta da palavra vai sumir. A Bíblia fala que naqueles dias o povo terá fome
e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Isso que nós temos aqui não terá. Vão querer ouvir as mensagens pregadas pelo pastor Josimar, pelo pastor Derones, e não vai ter. Vão querer ouvir louvores cantados pelo jovem, pela mocidade, não vai ter, irmão. Não terá mais isso. Talvez esteja até alguns malucos que queiram pregar, mas já não vai ter mais o vigor do Espírito. Não vai ter, irmão. Então valorize o que você tem agora, porque o reino de Deus nunca foi daqueles que terão. O reino de Deus sempre é daqueles que têm, daqueles que possuem, daqueles que valorizam. Eu amo muito a palavra da dracma perdida, que indica o valor. Ela só entende o valor da dracma quando ela perde. Então ela revira a casa toda e procura a dracma perdida, porque ela entende o valor daquilo. Então nós temos que valorizar antes que nós perdemos a nossa salvação. Então não deixe para depois, faça hoje, se santifique hoje, se comprometa hoje, busque a Deus hoje, evangelize hoje, para que Deus venha nos conceder vitória. Irmãos, vamos falar aqui agora sobre a grande tribulação. A gente fala de uma forma rápida. Vamos lá, a grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos, que ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e o advento de Cristo na terra. É o período conclusivo das 70 semanas de Daniel. Há 2 propósitos na grande tribulação. Gostaria que os irmãos abrissem, não precisa abrir, não, já leu Mateus 24:14, está bem frisado. Deus preparará um grupo de fiéis da nação de Israel, a quem o Messias virá, ao quais todas as promessas serão cumpridas, e o evangelho do reino será pregado. Esse é o primeiro propósito da grande tribulação, é tirar de Israel uma essência. Deus vai de fato espremer Israel, vai tirar a última essência daquele povo, para que eles venham servir o tabernáculo no milênio. Segundo propósito, Deus derramará a sua ira sobre aqueles infiéis e que não creram. Eu fiz questão de colocar essa palavra aqui, sobre os infiéis. A ira de Deus não vai ser derramada só para quem não creu, só para o ateu, só para o espírita, também para os infiéis. Sabe o que é infiel? Infiel é quando eu te dou algo para você cuidar e você não cuida com zelo. Esse infiel aqui cabe muito bem na parábola dos servos maus, a qual o Senhor vai para uma terra longínqua, deixa os servos tomando conta da sua casa, e quando ele volta, tem alguns servos tranquilos, até espancou alguns conservos, ele pega e fala: ei, servo mau e infiel, por que fizeste isso? Será lançado nas trevas exteriores. Infiel é aquele que faz a obra desleixadamente. Infiel é aquele que não zela pela palavra para o cumprir. Infiel é aquele que não vive uma vida de santidade para com Deus. Infiel é aquele que tem máscara diante dos homens, mas nunca teve máscaras diante de Deus. Esses são os infiéis, e a ira de Deus será derramada sobre eles. Vamos continuar. Pelos infiéis, os que não creram. Isto por meio de 3 aspectos do juízo de Deus: selos, trombetas e derramamentos de taça. Vou falar algumas referências aqui, se os irmãos quiserem anotar. Nós não vamos abrir todas, vamos abrir apenas algumas. Primeiro, referência do que se sucederá na ira. Sofonias, capítulo 1, do 15 ao 18. Os irmãos quiserem marcar, pode marcar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ao versículo 10. Apocalipse 6, 16 ao 17. Capítulo 11 ao 18. Capítulo 14, 10 e 19. Esses versos vão trazer para nós, indicando: é um tempo que Deus vai derramar sua ira, é um tempo de indignação, é um tempo da justiça de Deus, é o terrível dia do Senhor. E agora, alguns aspectos da ira de Deus, aqui eu vou pedir aos irmãos que abram, que será manifesto nesse dia. Primeiro aspecto, indignação. Isaías capítulo 26, versículo 20. Rapidinho aí, irmão, para a gente concluir esse tema aqui, entrar no milênio. Isaías capítulo 26, versículo 20. Indignação. Isaías, aquele que achou pode ler para mim, irmãos. Alguém que achou aí mais rápido. Isaías 26, versículo 20 e 21. Leia em voz alta para todos ouvir. Sobre ti,
não encobrirá mais os seus mortos. Indica Deus derramando a sua indignação, a sua ira. Será um tempo de angústia. Abre alguém para mim, Jeremias 30, versículo 7. E outro irmão procura aí Daniel, capítulo 12, versículo 1. Um irmão para a gente aí, Jeremias 30, versículo 7. E outro irmão, por favor, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Achou aí, irmão? Pode ler em voz alta, por favor. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Daniel 12, primeiro. Quem achou aí? Leia aí, Vaz, pra gente. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve gente até aquele tempo. Porém, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito. Então, irmão, será um tempo de angústia. Terrível angústia. Uma coisa interessante sobre isso aí, sabe o que é, irmãos? Que a Bíblia vai dizer bem assim: o Senhor é socorro bem presente na hora. E num tempo de angústia que não terá socorro. Num tempo que a gente está mais angustiado, vem Deus e socorre. Só que nesse tempo vai ter angústia, mas não terá socorro. Não terá escape. Não terá uma torre forte para guardar. Vamos lá, tempo de destruição. Tessalonicenses 5, versículo 3. Alguém é para a gente aí? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, irmão, será um tempo de destruição em massa. Destruição em massa, irmão. Vai ser essas coisas que a gente vê por aí, não vai ser destruição em massa. Vamos lá, tempo de trevas. Amós 5,18. Alguém é pra gente aí, Amós 5,18. Irmão, a gente vai folhear a Bíblia, irmão. A gente vai folhear a Bíblia hoje, viu? Amós 5,18. Trevas, tempo de trevas. Amós 5,18. Pode sim, quem achou pode ler. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que, pois, o será este dia do Senhor, trevas será e não luz. Então, mas a gente vive no tempo da luz. João falou que ele nos tirou das trevas na sua epístola universal e nos levou para a sua maravilhosa luz. E luz indica pecado, luz indica vida, luz indica graça, mas as trevas, por sua vez, indicam o pecado, indica a morte. E esse será o tempo da grande tribulação. Será um tempo de desolação e também de punição. Isaías 24, versículo 1 e 4. Alguém é para a gente aí? Desolação. Isaías 24, 1 e 4. Isaías 24, 1 e 4. Aquele que achou pode ler, tá, irmãos? Achou aí, varão? Dá lugar aí, Vaz. Isaías 24, 1 ao 4. Amém, glória a Deus. E um tempo também de punição. No mesmo capítulo, irmão, você já está aberto aí? Isaías 24, versículo 20 e 21. Isaías 24, 20 e 21. Quem achou pode ler.
Então, irmãos, esse é o tempo da grande tribulação. Põe um slide 11 para mim, hein, Vaso, por favor. Então, esse será o tempo da grande tribulação. Isso é tão importante a gente falar sobre isso, que tem cristãos que não sabem dessa realidade. Tem cristãos que pensam que a grande tribulação vai ser um tempo comum, mas a Bíblia fala que vai ser um tempo de dor, a qual nunca houve sobre a face da terra. Será um tempo de angústia, a qual não haverá escape, nem haverá socorro. E ainda tem cristãos que brincam com esse negócio de ser crente. Irmão, ser crente não é brincadeira. Vir para a igreja não é um playground, não é um passeio, não é um momento vago que você não tem nada para fazer e você vem para a igreja. Nós entendemos aqui, isso tem um teor muito sério. A gente gosta de fazer uma forma descontraída, mas isso tem um teor muito sério para a nossa vida, que somos esposa, tem que ter compromisso. E é isso que a escatologia nos leva, a uma vida de compromisso, a uma vida de santidade, porque nós entendemos que haverá um arrebatamento, que haverá uma grande tribulação, e que nessa tribulação haverá um tempo de dor que nunca se existiu. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um estudo bíblico. Poderia falar de assuntos teológicos aqui, mas isso deixa para o seminário quando você for lá fazer. O que nós estamos precisando é da Bíblia, é da palavra de Deus. Argumentos teológicos não nos dão uma vida de santidade. Ficar debatendo vertentes teológicas não nos dá uma vida de compromisso com Deus. Eu fico até às vezes pasmo com pessoas que perdem tempos e horas em redes sociais, com lives, debatendo trindade, mas não sei o que, vai ser na terra, não vai ser o milênio. Irmão, em vez de perder tempo com isso, perca tempo se aproximando da palavra. Não ganhe tempo se aproximando da palavra, se aproximando de Deus, se aproximando das coisas de Deus, e entendendo que isso que está na Bíblia não é encenação da Record, é uma realidade. Coisas que de fato irão e já estão acontecendo. E isso é um despertar para a igreja. Como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Como está o meu compromisso com o Senhor? Como está a minha comunhão com a igreja? Porque compromisso com Deus é comunhão com o corpo. Você acha que comunhão com Deus não é comunhão com o corpo? Aí bate no peito: meu compromisso é com Deus e com mais ninguém. Ih, irmão, tá por fora, viu? Tem que ler muita Bíblia. O nosso compromisso é com Deus, com Cristo e também com o seu corpo. Você ferindo o corpo de Cristo, está ferindo a pessoa de Cristo. Você ferindo o seu irmão que está do seu lado, você está ferindo a Cristo. Quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. São coisas pequenas, irmão, que tirará entre os nossos dedos a preciosa salvação. Um coração amargurado, um perdão não liberado. Esse dia eu estava comentando com a minha esposa, até falando com ela: rapaz, vamos fazer as pazes aí de qualquer coisa que a gente fez, porque a gente está voltando. Às vezes a gente pensa que está longe, não está perto. E é coisas pequenas que vai tirar entre os nossos dedos a nossa salvação. Faça as pazes com o teu irmão. Reate a aliança com o teu irmão. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está conduzindo. Precisamos estar em comunhão. Vai subir um de cada vez, sim, mas subiremos como um todo. A salvação é individual, mas subiremos como um todo. Lá não haverá repartição das crianças, repartição do jovem, do senhor e das senhoras. Seremos um todo. E se eu não tenho comunhão com meu irmão aqui na terra, no céu eu vou ter, irmão, que vai ser eternidade. Então nós temos que reaver os nossos conceitos mediante a palavra de Deus. Esse slide aqui, irmão, vai colocar para nós sobre o pré-milenismo dispensacionalista, que é naquilo que nós cremos, que é sobre as dispensações, que o Senhor dividiu a galera por dispensações. E aqui nós temos um diagrama bastante interessante. Essa cruzinha aqui, irmão, não é católico não, tá? Só uma analogia que indica a era da igreja, ou o tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo. Nesse entre-meio, tempo da igreja de grande tribulação, retorno de Cristo para a sua igreja. Aqui nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Aqui a tribulação vai se concretizar. Irmãos, alguns dizem que vai ter duas vindas de Cristo. Não vai ter duas vindas de Cristo, vai ser uma só, irmão. Aqui ele pega a igreja e aqui ele desce com a sua igreja. Porque tem que acontecer uma festa das bodas, tem que haver uma cerimônia de Cristo oficial com a sua esposa.
e isso vai de fato acontecer. E aqui é o tempo a qual nós não iremos passar, que é a grande tribulação, que é para os infiéis e para aqueles que não creram. E agora nós vamos entrar no ponto interessante, que é exatamente sobre o milênio. E depois disso aí, vai vir o milênio, vai ter uma batalha, o nosso adversário vai ser subjugado, amarrado, e Cristo vai reinar por 1000 anos. Então aqui está descrito, para quem quiser anotar, haverá 2 vindas de Cristo e 2 julgamentos. Haverá 7 anos de tribulação, que é as referências que a gente já citou, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tormentos. Haverá aí, a ressurreição dos mortos, haverá a ressurreição aí daqueles que vão morrer na grande tribulação, e haverá a ressurreição do juízo final. E por final, a ressurreição dos santos que tiveram morrido durante a tribulação, e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Então a gente vai adiantar aí, para a gente entender, o slide primeiro, varão. Põe o primeiro aí, a gente vai usar agora só o slide, fica mais fácil, aí já vai ser audiovisual. Vamos abordar sobre o milênio, a qual Cristo vai reger com a sua terra sobre todo o universo, vai governar e nós estaremos com ele. Pode colocar o 2, Vaso. Aqui é uma pergunta, irmão, não pode faltar as perguntas, né? Milênio no céu ou na terra? E a igreja? Milênio no céu ou na terra? Para a gente fazer uma coletiva aí, vamos lá. Quem acha que o milênio vai ser no céu, dá um glória a Deus. Quem acha que o milênio vai ser no céu, dá um glória a Deus. Tem ninguém no milênio no céu, não, irmão? Quem acha que o milênio vai ser na terra, dá um amém. Ó, tá bom de Bíblia aí, gente. Então vamos lá. O milênio, irmãos, será um governo de Cristo na terra, mas com Cristo nos ares. É exatamente isso que você ouviu. Será um milênio de Cristo na terra, porém Cristo nos ares. Se você ler a descrição da Nova Jerusalém, que do céu é descida, ela não vai descer na terra, ela vai ficar nos ares. E ali nós estaremos com Cristo, e Ele governará toda a terra a partir desse princípio. E o polo de adoração universal será em Jerusalém. Pode colocar o 2 aí, meu querido. Introdução. A palavra milênio vem do latim milênio, que significa 1000 anos, e relaciona-se com a declaração em Apocalipse: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Nesse período de 1000 anos, Satanás permanece preso, e os crentes reinarão com Jesus Cristo. Trata-se de um reino literal, cujo principal, deixa apagado, cujo o principal objetivo é a exaltação de Jesus Cristo como Messias de Israel e das outras nações. Então aqui no milênio, de uma forma básica para a gente entender, é um governo de 1000 anos, a qual Cristo reinará em Israel com a igreja, a qual nós regeremos com Cristo as nações virão e o adorarão em espírito e em verdade, haverá uma mensagem universal, haverá paz, haverá descanso. Isaías fala que se deitará o leão com o cordeirinho. Aí que entra, irmão, um debate aí, muito comum, até às vezes a gente encontra domingo, muito esse debate, né, Derone? Domingo de manhã sempre a gente encontra esse debate aí, sobre isso aí. Porque muitos acreditam sobre esse governo de Cristo, de 1000 anos, que nós não vamos para o céu. Só que a gente entende que não é isso. Que isso é um período de cumprimento para as promessas de Deus para Israel. É um período que Deus vai cumprir as promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, as promessas feitas a Davi, várias promessas que encontramos no Antigo Testamento, a qual Israel seria uma cidade de paz, através dela seriam abençoados todos os povos, e isso se concretizará no milênio. Pode colocar o 2 aí, meu, o 3, pode perguntar. O irmão até perguntou para o meu irmão, mas se Deus vai reinar 1000 anos com a igreja vai reinar 1000 anos com Cristo, e o povo vai ficar aqui na terra, vai ficar 1000 anos aqui? Como é que é? O irmão perguntou para mim esse dia aí atrás, ele estava perguntando sobre isso. Ele falou: irmão, se a igreja vai ficar 1000 anos reinando com Cristo, o povo nesse período vai ficar aqui na terra durante 1000 anos também? Esse ponto a gente vai chegar, mas já vou adiantar para os irmãos. O que acontece no milênio, entenda, a grande tribulação vai matar 2/3 da humanidade. Você divide a humanidade por 3 e elimina 2. Imagina o que vai ficar. Bem pouco. E esse pouco que vai ficar são aqueles que não aceitaram a marca da besta e aqueles que de Israel foram selados.
Ou seja, no milênio não vai ter incrédulo, no milênio não vai ter ateu, no milênio não vai ter pessoas que não aceitaram o testemunho de Cristo. Ou seja, no milênio não terá nenhum ímpio. Não vai ter nenhum ímpio no milênio. Porque a grande tribulação é exatamente para esse povo, para aqueles que vão aceitar a marca da besta, aqueles que vão idolatrar o Cristo. Aí eles vão se revelar. A iniquidade, o iníquo tem que se manifestar, para aqueles que são dele também se manifestar. Aí todos eles vão ser eliminados. Vão ser eliminados porque vai ter uma guerra, que a gente viu lá atrás, que é a guerra do Armagedon, que o Senhor vai vir, vai pelejar contra o anticristo, contra os seus adeptos, e aquilo ali tudo vai acontecer, e ele vai instituir o seu reinado. E com isso as pessoas que vão estar no milênio são pessoas que irão apenas adorar o nome do Senhor. São apenas pessoas seladas, pessoas marcadas. São essas pessoas. Aí aquele versículo diz bem assim: e se possível, até os escolhidos serão enganados. São essas pessoas que a gente vai ver lá no final, já estou adiantando, no final do milênio, quando o adversário ser novamente solto, e esse daí também serão novamente enganados. Por isso que eu estou falando, irmão. Você acha que vai ser fácil ser salvo de novo? Todo mundo que vai estar no milênio vai estar 100% salvo, não. Aí vai ter uma tribulaçãozinha lá no final, que o tentador vai ser solto e vai tentar todo mundo, e muitos ainda vão cair e perder até mesmo a sua salvação. Eu vou esclarecer a resposta. Irmãos, alguém tem mais alguma dúvida aí sobre o que a gente explicou? Para não ficar com nenhuma dúvida, pode perguntar, irmão. A gente não souber responder, passa a bola para o pastor Josimar. Alguém, irmãos, com alguma dúvida, tiver algum esclarecimento, pode perguntar. Tem alguma dúvida, Vaz? Pode perguntar aí, ajuda a gente aí da aula. Mas alguém, irmão, se tem alguma dúvida, seja de arrebatamento, sinais do fim, grande tribulação, pode perguntar, Vaz. Não, pode perguntar, dá lugar. Pode perguntar. Já vi, né? Que a gente vai ter o acesso livre ao céu e à terra. Eu não me lembro como foi, eu acho que foi na transfiguração de Jesus Cristo, né? Que estava Abraão, então eles teve um acesso ao céu e à terra. A gente também vai ter esse mesmo acesso, isso é verdade? Assim, ó, o que vai acontecer no milênio é o seguinte: Nova Jerusalém vai estar nos ares, a gente vai estar com Cristo durante 1000 anos. Agora eu penso assim, imagine você com Cristo. Olha o que Pedro falou, ainda nem convertido era: Senhor, que bom este lugar, façamos 3 tendas, uma para você, Moisés e Elias. Quem está lá, você acha que vai querer descer aqui para a terra? Fazer o que aqui, meu amigo? Ficar aqui com Cristo, gozando com Ele esses 1000 anos. Nós vamos estar diante dele, apenas querendo adorá-lo durante esses 1000 anos. Então nós sim teremos acesso, mas nós vamos estar com Cristo. E quão bom não será este lugar? É o que Pedro declara ali no monte, exatamente da transfiguração. Mais alguma dúvida, irmãos? Está gostando, né, Vado? Bíblia é bom demais, irmão. A gente fica até de manhã. Irmão, já é 9h10 ali, vamos adiantar, chegar até no máximo 9h30. Vamos lá, continuando a introdução. Existem 4 interpretações acerca do milênio, que é o pós-milenismo, que o milênio ocorrerá após um período de paz e prosperidade para a igreja. Eles acreditam que nós já vivemos esse tempo, que quando o Senhor fala que Ele veio para instituir um reino, Ele veio num tempo de paz, a igreja está aí, vamos pregar e vai ter uma paz universal. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Quanto mais a igreja pregava, mais guerra surgiu contra a igreja. Pré-milenismo, o tempo após o retorno de Cristo, quando Ele reinará sobre a terra, divide-se em histórico e dispensacionalista. Amilenista, uma referência simbólica ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o amilenismo, indicando que não haverá milênio. Vamos para o próximo slide aí, meu querido. O amilenismo. O amilenismo entende a segunda vinda de Cristo como um evento único, em contraste com o dispensacionalista, que defende que a vinda de Cristo em 2 fases. Além disso, certos eventos devem ocorrer antes da segunda vinda, Mateus 24. Ao contrário dos pré-milenistas, que ensinam que a segunda vinda de Cristo é para estabelecer seu reino terreno, os amilenistas ensinam que a volta de Cristo é seguida pela ressurreição geral, tanto de justo quanto do ímpio, o juízo final e a passagem para o estado eterno. Ou seja, o amilenismo, ele nega a existência agora do milênio, que não haverá um milênio, que tudo isso acontecerá de uma vez, sinais, grande tribulação, guerra do Armagedon, e vivemos eternamente com Cristo. É uma tese sem base, sem fundamento. Dentro da Bíblia a gente não encontra embasamento bíblico
para comprovar, então por isso foi rejeitado e praticamente caiu até mesmo no esquecimento. Continuando, milenismo. A chave para a compreensão do milenismo do reino é o já e o ainda não. Jesus falou sobre o reino como um presente, já, realidade, e aí as referências, mas também como algo que ainda não pertence ao futuro. O reino está chegando, mas também já veio. Então, algumas referências que eles usam são essas aí, mas com um conceito básico de interpretação, usando apenas a lei do contexto, a gente já entende que eles estão fazendo a confusão. Quando Jesus fala bem assim, e eis que é chegado o reino dos céus, ele está falando sobre a manifestação do reino dos céus. Ele fala, se eu expulso o demônio por Beelzebu, o reino de Beelzebu está dividido. Mas se eu expulso o demônio pelo Deus Pai, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, quando ele curava, quando ele expulsava demônio, quando ele pregava, eram manifestações do reino. Era o reino dentro dele se manifestando no mundo exterior. Então essas bases aí não condizem. E quando ele diz que o reino virá, ele está realmente falando do reino vindouro acerca do milênio. Pós-milenismo. Esse ponto de vista ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois, pós do milênio. O pós-milenismo ensina que antes da vinda de Cristo haverá o melhor período da história. O Senhor Jesus voltará no fim de uma longa era dourada de paz e harmonia. Os defensores do pós-milenismo adotam uma visão otimista em relação ao presente século, prevendo uma época de ouro do progresso que afeta todas as dimensões da vida econômica, social, cultural e política. Pode passar o próximo. Então, só aquele mesmo que eu queria ver. Então, o pós-milenismo indica que haverá uma época dourada, de paz, de sossego para a igreja. Vamos viver tranquilo, manando terra que mana leite e mel. Só se a gente olhar para os nossos dias, nós não estamos vivendo isso. Mas sim, em termos de crise, de adversidade, realmente, sinais do fim. Pré-milenismo histórico. O termo pré-milenismo significa que Cristo voltará antes do milênio, para estabelecer seu reino no terreno de 1000 anos. O pré-milenismo histórico acredita que a igreja passará pelo período da tribulação, antes da volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo não será um evento em 2 etapas, mas uma ocorrência única. Uma teoria muito forte, uma corrente muito forte, que é o pré-milenismo histórico, vários textos que eles usam para aplicar que Cristo virá depois da grande tribulação, quando ele diz para os discípulos, e eis que vos atribularão, vos atormentarão, vos expulsarão da sinagoga. Mas se olharmos para a história da igreja, tudo isso já aconteceu. Tudo isso já ocorreu. Porque o tempo profético é o tempo. Já aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. Então, para a gente entender o milênio, nós temos que entender em que tempo profético está o milênio. No que já aconteceu, no que está acontecendo ou no que acontecerá. E não é diferente do arrebatamento. Quando a gente tem isso em mente, do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá, nós teremos um entendimento claro do que se trata, em que tempo se dará. Pode colocar o próximo, meu filho. Pré-milenismo histórico, como funciona? Tribulação, retorno de Cristo, milênio e governo de Cristo com os santos. A igreja enfrentará uma tribulação final. A segunda vinda de Cristo não será um evento em 2 etapas, mas uma ocorrência única. Cristo voltará à terra para reinar sobre o seu reino, que será terreno. Após o fim do milênio, segue-se a ressurreição dos incrédulos ou juízo. O estado final é instauração, é instaurado. Os incrédulos passarão a eternidade no inferno, enquanto o povo redimido de Deus viverá para sempre na nova terra, que foi purgada de todo o mal. Então essa é a visão do pré-milenismo histórico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se nós não tivermos um embasamento bíblico, poderemos ceder a isso aí. Pode colocar o próximo, meu querido. Não procede. Nós não passaremos a grande tribulação. Há vários textos aí que nos provam isso e comprovam. Pré-milenismo dispensacionalista. Esse sistema ensina que Cristo voltará antes do milênio, entendido como um período de 1000 anos literais, e antes do período de 7 anos, conhecido como a grande tribulação. Cristo virá secretamente para a igreja e depois publicamente com a sua igreja. Para instituir o reino milenar, a igreja não passará pelo período da tribulação. Mas a gente tem que entender uma coisa nisso aqui. Cristo virá secretamente para a igreja. Cristo virá secretamente para a igreja. Mas o arrebatamento não será secreto. É impossível, irmão, sumir milhões de pessoas e ninguém perceber. Não vai ser secreto. Vai ser um evento que vai marcar a terra. Muita gente fala que o arrebatamento é uma coisa secreta. Ninguém vai ver ninguém sumindo.
Olha o que Jesus fala numa parábola: estarão dois no campo, um será tomado e outro ficará. E o que ficou não vai perceber que alguém sumiu? Estarão dois na cama, um será tomado e outro ficará. E essa é uma mensagem muito dura, porque se estão dois no campo, aqueles que estão no campo, eles estão trabalhando o que? Na mesma coisa. Vamos supor, vocês estão trabalhando numa seara de trigo, estão no campo, os dois estão trabalhando na seara de trigo. Sabe o que quer dizer dois no campo? Fazendo a mesma coisa. Só que não é porque fazem a mesma coisa que sobem. Por quê? O fazer não nos leva para o céu. Tem gente confundindo. Ah, porque eu faço a obra. É porque eu prego o evangelho. É porque eu faço, aconteço. Não, irmão. Não é porque faz, é porque vive. Vamos continuar. Então vai ser secreto para a igreja, mas não para o mundo. Pode botar o próximo aí, meu querido. Características do milênio. E tem alguns textos aí, não precisa abrir. Vai ser um tempo de paz, alegria, santidade, glória, consolo, pleno conhecimento. Pode colocar o próximo. A retirada da maldição, a maldição lá do Éden. Eis que a terra produzirá cardos, abrolhos, com suor comerá do teu rosto, a maldição, dores na conceição do parto. A doença será eliminada, não haverá doença. Reprovação dos povos vivos. Adoração unificada, adoração um só Deus, um só povo adorando o Espírito. A presença manifesta de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Pode colocar o próximo, meu querido. Chegamos à conclusão. Quer se trate de um período de tempo literal ou simbólico sobre a vinda de Cristo, o significado teológico do milênio é o mesmo. Ele expressa a esperança do triunfo final de Cristo sobre o mal e a vindicação do seu povo, que tem sofrido sobre a tirania do mal no presente século. Apesar das divergências, todos concordam que após o seu retorno haverá a ressurreição dos mortos, justos e ímpios, o julgamento e a felicidade eterna dos fiéis diante da glória de Deus. Independente das discrepâncias teológicas, nós entendemos: reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E para a gente encerrar, irmãos, no fim do milênio, o diabo será solto, atormentará alguns, cederão até mesmo às suas tentações. Então surgirá o juízo final. E rapidamente a gente vai falar sobre isso, não está na pauta, mas nos cabe falar. Juízo final não é o juízo da igreja. O juízo da igreja vai ser separado, porque o juízo conhece primeiro dentro de casa. Se apresentaremos diante do tribunal de Cristo, ali será julgado, as nossas obras passará pelo fogo, aquilo que for válido vai ficar, o que não for vai ser queimado. Ganharemos o nosso galardão, a nossa coroa, o nosso trono, a nossa parte com Cristo. Então estaremos nas bodas, ficaremos com Ele, reinaremos 1000 anos, e após 1000 anos se cumprirá Apocalipse 22. E vi novos céus e nova terra. Interessante que a nova criação começa como a primeira. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de princípios, e Ele não altera os seus princípios. Assim como Ele fez no princípio, Ele fará no fim de todas as eras. Amém, irmãos? Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, não dá para falar de tudo, com certeza ficou alguma coisa para trás aí, mas que os irmãos venham guardar aquilo que puder no seu coração. Pela tentação final? Não, o juízo final é só para os infiéis. O juízo final é um juízo de sentença. Só vai sentenciar. Ali Deus só vai sentenciar. No juízo final não vai ter mais nada, só sentença. Ali Deus vai bater o martelo, condenar aqueles mediante as suas obras, pensamentos e atitudes. Entendido, irmãos? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, irmão, fica à vontade. Faz a pergunta dela aí, Delois.
Era essa mesmo? Sim, a igreja vai ajudar Cristo no juízo final. Nós estaremos ali como auxiliares no juízo de Cristo. Como eu falei, irmão, é muita informação para a gente estar fazendo um resumo aqui. Então sempre ficam as pontas soltas. Mas é bom ficar ponta solta, sabe por causa de quê? Você vai correr atrás e vai buscar. De vez em quando eu falo com o Léo, vai cavar, Léo. Quer pérola, mas não quer mergulhar, não é verdade, pastor? Então, irmãos, esse foi o ensino dessa noite. Creio que foi muito proveitoso. Creio que vai ficar aquele gostinho de quero mais e é bom. Que você chegue em casa, cava, busca. Eu vou deixar algumas recomendações literárias aí para os irmãos, para você que quer se aprofundar mais. Ainda não temos, eu trouxe um livro aqui. Esse livro aqui na minha mão tem mais ou menos 6 anos, que é o livro aqui de Severino Pedro, Apocalipse, versículo por versículo. Aqui você vai ter uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Outros livros aí, você vai encontrar também versículo por versículo, Apocalipse de Hernandes Dias Lopes, dicionário muito bom, dicionário Eucliffe, que ali você vai encontrar ali as palavras em originais, vai encontrar a visão histórica do que está acontecendo. Então são ferramentas que vai te ajudar a enriquecer a sua vida espiritual, o seu conhecimento acerca e concernente à palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus por esse momento muito importante. Glória a Jesus. Muito bom estar com os irmãos aqui nesse momento. Que Deus venha a abençoar, que os irmãos possam cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amém?